parceria com a Mold-Me, eu vou fazer a interpretação de uma regata feita em malha. Espero que vocês gostem desse modelo. Vamos começar então clicando em novo molde e dando um nome para o nosso molde. Eu vou colocar a referência e a descrição. Vamos definir o tecido e a largura da impressão. Eu sempre coloco 1,50 por 1,50 e a grade eu defino no final. A gente vai utilizar um molde base que tem uma pence no ombro e outra na cintura. Já tem um tutorial aqui no canal da Mold-Me ensinando a fazer essa base. Como a nossa regata ela vem mais ou menos até a linha do quadril, a gente vai pegar a ferramenta linha e vamos construir um aumento para esse molde. Nosso padrão de medida, nessa tabela que a gente está utilizando, de tamanho 38, é de 22 centímetros entre a cintura e o quadril. Então, a gente coloca 0 na altura e 22 na largura. E repita isso para as costas. Eu vou separar um pouco os moldes para que a gente consiga trabalhar melhor. Eu vou anotar aqui as minhas medidas de cintura e quadril para sempre que eu precisar olhar que elas estejam ali. Na ferramenta texto, quando você clica na ferramenta texto, você consegue escolher o tamanho do texto. Agora a gente vai fazer uma linha na altura onde a gente marcou que seria o nosso quadril. E para isso a gente vai pegar a circunferência total do nosso quadril, que nesse caso é 100 centímetros, que é 1 metro, e a gente vai dividir isso por 4, justamente por termos a parte da frente do molde dobrada e a parte das costas do molde também está dobrada. Então, a gente vai utilizar a medida de 25 centímetros. Agora, com a ferramenta curva, a gente já consegue retraçar a lateral do nosso molde. Eu gosto de fazer vários pontos para depois eu conseguir ir modificando conforme eu acho necessário. Tenta lembrar de não deixar uma curva tão acentuada em direção ao quadril, porque senão normalmente ele vai formar uma bolsa na hora de costurar. Eu vou ajustando até que eu acho que está proporcional e eu vou copiar essa mesma linha e colocá-la nas costas, para que a frente e costas fiquem parecidas. Para que eu consiga selecionar exatamente um ponto para movimentar, eu tenho que clicar 2 vezes com o botão direito do mouse no ponto que eu quero selecionar, e aí essa linha ela já vai comigo. Então, é só eu posicionar no local que eu preciso, né? Agora eu vou ajeitar também nas costas, para que ele não fique tão distante da linha original, né? Para que ele não aumente as minhas medidas. Pronto, então, nossa linha básica do molde está desenhada. Agora, com a ferramenta linha, a gente vai fazer uma marcação no meio da nossa pence da cintura até a linha do nosso quadril. Utilizando a ferramenta marcar ponto, vamos marcar um ponto nessa linha que a gente fez de 5 centímetros. Isso é o final da nossa pence. Podemos então redesenhar essa pence até ali no final. E vamos fazer o mesmo processo para as costas. Mas as costas a gente vai fazer uma leve modificação. O nosso molde das costas ele não vai ser cortado no meio, mas para que as costas fiquem bem ajustadas, eu vou transferir essa pence do centro desse molde, né, para onde tem a dobra do molde. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou marcar o meio da pence, fazer essa marcação até a linha do quadril, subir os mesmos 5 centímetros, e eu vou marcando isso na nossa linha da dobra, para depois poder transferir essa pence para essa linha. Vou tirar esse ponto aqui que ele não tem necessidade de ter. Eu clico na ferramenta selecionar e clico em delete para deletar esse ponto. Agora sim, vamos transferir para a dobra do molde. A gente vai marcar 2 centímetros, que é a medida da minha pence.
e vai refazer os traços. Agora a gente vai precisar desenhar o nosso decote. Para que o nosso decote ele não fique muito para baixo, eu utilizo uma técnica que é marcar 6 centímetros ao redor de todos os pontos nesse ponto alto do busto, que é esse ponto onde as pences se encontram. Então, primeiro eu faço um círculo, que a gente coloca a medida de 12 por 12, né? Porque tem que ter 6 centímetros para cima, 6 centímetros para baixo. Eu marco esses 6 centímetros só para conseguir posicionar bem o nosso círculo, né? Eu marco eles, faço linhas. Depois, de novo, utilizo a ferramenta clicando 2 vezes com o botão direito do mouse e posicionando o círculo bem no local onde ele deve ser. Eu decidi que o meu decote ele vai ser 3,5 cm acima dessa linha. Então, eu marco ali no comprimento 3,5, clico com o botão Shift para ele se manter alinhado e dou mais um clique para ele continuar. Depois de fazer uma curva, para confirmar o desenho dela, você tem que clicar com o botão esquerdo do mouse e depois selecionar a próxima ferramenta que você vai usar. Então, a gente vai desenhando esse decote. Um ponto muito importante é que a gente tem que manter essa linha da dobra do molde o mais reta possível, para que quando a gente desdobra esse molde, não fique uma ponta. Então, eu só ajustei ali para que ele ficasse o mais reto possível. Vou dando mais uma ajustadinha no decote, até que eu acho que tá bom. Vou copiar esse decote e vou colocar ele nas costas também. Para que eu consiga posicionar ele perfeitamente, eu sempre uso aquela ferramenta, clicando 2 vezes com o botão direito do mouse e selecionando exatamente o ponto que eu quero movimentar. Eu gosto de salvar o meu processo, então eu vou salvando conforme eu vou fazendo as modelagens. Para se eu precisar fazer uma alteração, eu não precisar começar tudo de novo. Eu tenho o processo de desenvolvimento. Vou limpar um pouco meu molde. E agora eu vou fazer uma marcação, que é um ajuste que eu sempre faço nesse tipo de decote, que é aumentar meio centímetro a pence para cada lado. Então, utilizando a ferramenta marcar ponto, eu vou marcar meio centímetro para a direita, meio centímetro para cima, né? E meio centímetro para baixo. Agora eu vou retraçar essas linhas. Como isso vai ser um recorte, ele não pode ficar com essas pontas. Então, eu vou retraçando essa linha até que ele deixe de ficar com esses bicos que ele está ficando. Eu vou traçando até que eu considere a linha boa. Indo até a linha do quadril. Vou fazer o mesmo processo para os 2 recortes. Sempre que a tua área de trabalho não estiver posicionada como tu quer, tu clica Ctrl 0 e ela vai de novo para a visualização padrão, que é mais distante, e aí tu consegue se localizar normalmente. Agora a gente vai usar a ferramenta que é Gerar Molde. Quando a gente clica na ferramenta Gerar Molde, a gente vai começar a selecionar os pontos que irão gerar o nosso molde. Então, a gente clica em todos os pontos. Depois, eu gosto sempre de já escrever o nome do molde. Nesse caso, é a nossa lateral frente. E marcar já o sentido do fio. Vamos fazer o mesmo processo para o nosso centro-frente. Colocar o nome, centro-frente e o sentido do fio. E clicar em gerar molde. Como vocês puderam perceber quando eu fui gerar esse molde, ele ficou ainda com um ponto vermelho. Os pontos vermelhos, eles significam que tem alguma parte do molde que ela ainda não está fechada. Então, como esse ponto vermelho eu não consegui identificar qual linha que era, eu gerei o molde mesmo assim
E agora eu vou localizar ele e deletar esses pontos, porque esses pontos eles acabaram ficando duplos. Então, eu localizo esse ponto e apago ele. Vou tirar esse ponto do meio aqui, que ele não é necessário. E para tirar o ponto, eu utilizo a ferramenta Selecionar, clico no ponto e clico em Delete. Agora a gente vai fazer a correção do centro costas. Em algumas situações, quando a gente vai movimentar, é ruim deixar a ferramenta de ímã ativada. Ela não nos deixa fazer a necessária movimentação. Então, nesse caso, como eu queria fazer uma leve alteração, eu desliguei a ferramenta ímã. Mas, no geral, eu sempre trabalho com ela ativada. Estou limpando um pouco as linhas para, na hora de eu gerar o molde, isso ficar mais fácil. Agora sim, a gente vai usar a ferramenta Gerar Molde e selecionar de novo todos os pontos. Como vocês viram aqui também ficou um ponto vermelhinho, depois a gente vai excluir esse ponto que vai ficar duplo. E essas são as costas. E para excluir o ponto, no botão Selecionar, seleciona ele e clica em Delete. É muito importante que antes a gente continue modificando o molde, a gente vai conferir algumas medidas. Por exemplo, essa medida do recorte do meio da frente, porque tanto o centro-frente quanto a lateral-frente, eles têm que ter essa mesma medida. Para confirmar exatamente, eu estou utilizando a ferramenta fita métrica. Eu vou clicando 2 vezes em cada espaço e ela vai já somando automaticamente para mim na lateral direita. Depois eu anoto essa medida. Eu somo mais de uma vez normalmente para conferir que está tudo correto. Agora eu vou fazer essa mesma medida na lateral da frente. No caso aqui, a gente viu que são poucos milímetros de diferença, então a gente vai reduzir o que está maior, que no caso é o centro-frente, a gente vai tirar 0,4 centímetros e vai retraçar essa linha. Eu gosto de usar essas ferramentas de retraçar linha, por exemplo, com a ferramenta curva, e depois alterar o molde. Agora a gente vai conferir as laterais. Então eu percebi que a lateral das costas, ela tá 0,38 menor do que a frente. Então a gente vai fazer essa correção de medida. Vamos utilizar a ferramenta marcar ponto, marcar esse ponto, que é usei 0,40, né, abaixo, retraçar a linha. Depois eu fiz uma linha ali no final do molde, justamente para ele não perder a dimensão dele. E eu vou colocar a nossa linha inferior do quadril para essa nova linha que a gente traçou. Se a opção Mostrar medidas no menu superior estiver ativada, toda vez que você clicar no molde, vai aparecer as medidas desse molde. Então, por isso eu não precisei, nesse caso, usar a ferramenta fita métrica. Vou limpar um pouco a minha área de trabalho. Agora a gente vai fazer nossas alças. E para isso eu vou utilizar uma versão anterior do nosso molde, que ainda tem o nosso molde base, justamente para conseguir identificar quanto tem entre o meu decote e o meu ombro. Então, nas costas eu utilizei a posição no centro da pence e eu vou medir essa altura, essa distância. Aqui no caso eu tenho 15 centímetros,39 nas costas. E no molde da frente, eu vou utilizar o meio da pence até o meio do ombro. E aqui eu tenho 14,14. Agora então a gente vai desenhar o retângulo, que é a nossa alça, né? De largura eu vou fazer ela com 29,5 e de altura eu quero que no final ela fique com 4 centímetros. Então eu vou colocar 8. Lembrando que o molde inteiro está sendo feito sem margem de costura ainda. Vamos gerar então o molde desse retângulo, que é a nossa alça, na ferramenta Gerar Molde.
Agora a gente vai fazer a marcação com o pique da posição da alça. Na parte da frente a gente sabe que ela vai 2 centímetros para o lado direito da pence, para o lado de cima, né? E 2 centímetros para o lado inferior. Nas costas, eu tenho a posição onde eu medi esse comprimento de alça, então eu vou marcar no meio desses dois pontos meus piques de 4 centímetros. Eles têm que ter 4 centímetros de distância. Agora a gente começa a parte de colocação de margem de costura. Como toda a peça vai ser costurada no overlock, a minha margem de costura vai ser de 0,8 centímetros. Na alça, a gente coloca 0,8 centímetros para cima e para baixo, né, que são as laterais da alça. E na parte inferior e superior da alça, que é onde a gente vai prender ela na peça, a gente vai colocar 1,5 centímetros, justamente para ter uma folga ali, se a gente precisar aumentar um pouquinho essa alça ou diminuir, enfim, às vezes no posicionar no corpo tem uma diferença. Vamos acrescentar então a bainha. Nessa ferramenta eu preferi utilizar com a opção marcar pique ativada, porque eu acho que é mais fácil na hora de costurar ter um pique com a posição correta da bainha. Ferramenta bainha, pique na dobra, a largura da minha bainha vai ser de 2 centímetros e com uma dobra só. Agora a gente vai colocar a margem de costura em toda a volta do molde, menos na parte inferior, que é onde a gente colocou a bainha. Então, a gente vai colocar esse 0,8, a gente seleciona a posição e clica em adicionar margem. O centro-frente ele é desdobrado, né? Porque ele é inteiro, ele não tem um recorte no meio. Então, a gente já desdobra para a colocação da margem de costura. A gente seleciona todos os pontos e clica em adicionar margem. Vamos fazer o mesmo processo para a lateral. Lembrando de não colocar na parte inferior, que foi onde a gente acrescentou a bainha. Pronto, temos todo o nosso molde com margem de costura. Agora a gente vai fazer um acabamento que ele vai ser necessário para a parte superior dessa regata, que é uma vista. Então, eu estou redesenhando o meu molde, né, com as linhas, com a ferramenta curva, com a ferramenta reta. E eu vou fazer essa vista, né, até a cintura. Ela poderia ser menor, mas eu acho que até a cintura ela fica com um acabamento melhor. Como vocês viram, todos eles eu já tenho um ponto bem na posição da cintura, então eu não preciso deixar aquela linha que eu coloquei inicial. Todos eles já têm o ponto para que depois coincidam, né, nos comprimentos. Vamos tirar o molde dali para a gente conseguir gerar esses moldes. Já vou clicando para gerar os moldes e colocando seus respectivos nomes. Como vocês podem perceber, eu coloquei uma linha a mais no molde do centro, então é só clicar naquela linha e excluir. Agora a gente vai começar a duplicar essas peças até que elas fiquem com a quantidade certa que a gente precisa para o nosso modelo. Por exemplo, aqui o centro da frente ele é cortado uma vez só, mas as laterais são cortadas duas. Mesma coisa nas costas. As costas eu preciso de um par de costas para fechar o meu modelo, então eu já vou colocar esse par. O mesmo serve para as vistas. E a alça também a gente precisa de 2 unidades. Como a gente sabe, para fazer o encaixe das peças, a gente não pode ter nenhum molde ao redor da nossa área de trabalho. Então, vamos pegar todos os moldes que a gente usou como rascunho. Eu tenho sempre um arquivo chamado Assets, de todas as peças que eu desenvolvo, para que ali eu tenha todas as etapas do desenvolvimento. Então, eu crio um arquivo com o nome Assets e a referência do modelo que eu estou desenvolvendo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficarem com qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Tchau, até a próxima!